Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Bom dia, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E hoje, nesta série de lives da blindagem emocional, a gente vai falar sobre algo que você precisa superar: como verdadeiramente perdoar uma traição. Como verdadeiramente, porque assim, você pode perdoar da boca para fora, você pode perdoar falando, olha, eu perdoei, olha como eu sou uma boa pessoa, eu não tenho ódio no coração. Isso muitas vezes não passa de balela. Hoje eu vou mostrar para você como é que você vai perdoar verdadeiramente, a importância de você compreender isso, como você pode verdadeiramente perdoar uma traição. Muito bom dia, diz de onde você é para eu te dar um bom dia especial. E lembrando que faltam 2 dias para o Mapa da Coragem, que começa na segunda-feira de 1 a 7 de maio. Então, para você que ainda não se inscreveu, escreva aqui, hashtag Mapa da Coragem, e você receberá no seu inbox, no seu direct, você terá um link para você só clicar nele, colocar o seu e-mail e aí fazer a sua inscrição gratuitamente. E o melhor, você entra depois nos grupos de WhatsApp, porque lá todas as informações, vai ter resumo de tudo que você aprender nesta semana do Mapa da Coragem. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já está comigo. O Jaildo Júnior, bom dia. A Laudeci também por aqui, bom dia. Andréia Sampaio, Paulo Camargo, a Tânia também por aqui. Desapego Brechó PC, bom dia. A Silvana Ricardo, seja muito bem-vinda. Canecas, seja muito bem-vinda. Ana Cláudia, a Madonna mais uma vez por aqui. Valéria Raposo, seja muito bem-vinda. Edivânia, a Luzia, a Hilda mais uma vez aqui. A Elizabeth também, bom dia, Elizabeth. O Vinícius Silva, vai colocando de onde você é, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como perdoar verdadeiramente uma traição. E aqui uma coisa importante, a gente não vai falar apenas de uma traição de um relacionamento amoroso, porque traição acontece entre amigos, entre parentes, então é sobre o tema traição, não apenas relacionado a um casamento, um namoro, vai muito além disso. Valéria Castro, seja muito bem-vinda. Regina, bom dia. Bruno Mendonça, meu amigo, seja muito bem-vindo. Tati Franco, bom dia. A Patrícia também por aqui. A Regina é de Fortaleza, a Tânia de Brasília. A Alessandra, bom dia. A Silvana de Itajaí, Santa Catarina. A Ana Paula, oi Ana Paula, seja muito bem-vinda. Meu e-mail que foi registrado deu problema, pois me manda uma mensagem no direct, tá bom? Pra gente conversar, pra eu te ajudar. Gisele Jeremias, a Suzana, bom dia, bom dia. A Fátima de Fortaleza, a Tânia de São José dos Campos, legal, bom dia. E vai ter livro no final. Aliás, o livro de ontem, da live de ontem, já foi sorteado, tá no story. Talvez você tenha sido a vencedora ou vencedor, não sei. Depois confere lá, tá bom? O livro referente à live de ontem, o Coragem, do Osho, já foi sorteado. E o livro de hoje é um livro bem especial, bem importante para você. Bom, pega então agora papel e caneta, porque a gente vai começar a falar sobre este tema aqui. É possível verdadeiramente perdoar uma traição? Será? O que você acha? Será que é possível perdoar verdadeiramente? É muito importante esse tema. E por que esse tema é tão importante para a sua transformação de vida? Quando existe uma traição, você se machuca, você sofre. E muitas pessoas paralisaram suas vidas a partir desse ponto. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido. Elas ficam remoendo aquilo que aconteceu, elas ficam presas a esse passado e elas não conseguem construir mais nada.
Seja um novo relacionamento, seja um negócio, seja qualquer coisa, a vida paralisa, porque elas estão presas a esse sofrimento. Por isso que a gente precisa entender como perdoar verdadeiramente. Como eu disse no início, da boca para fora é muito fácil. É muito fácil as pessoas falarem o seguinte: para com isso, tira esse peso do seu coração, perdoa. Sim, claro, é bom que você perdoe, mas verdadeiramente. Se não for de maneira verdadeira, e eu vou te mostrar aqui, talvez a maneira errada que você já perdoou ou tentou perdoar, mas que não resolveu absolutamente nada. E para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero comigo. Você acha que é possível voltar a confiar em quem te traiu? Sim ou não? Coloca aqui. Você, na sua experiência, que talvez você já tenha infelizmente vivido algum tipo de traição, você voltou a confiar em quem te traiu? Coloca aqui, sim ou não. E é muito importante a gente partir deste ponto falando sobre confiança. Confiança. A Tati disse que não, Suzana disse que não. Bom dia, Alessandra. Lucilane também por aqui, bom dia. A Madonna não. A Fátima é difícil, a Valéria Castro não. A Rosângela não. A Andréia não. E muitas pessoas acham que isso seria ruim. Não, isso faz parte da vida. Você não precisa voltar a confiar. A Ana Sampaio não, a Tânia não, a Bia não, muito difícil. A Elizabeth sim, que bom. Que bom, mas isso não é a regra. Não é a regra. Bom dia, Lucilane, que também não consegue voltar a confiar em quem traiu. E por que isso é importante a gente saber? Porque confiança, presta atenção agora. Confiança é você acreditar plenamente. É você acreditar com firmeza. Confiança é algo que é essencial e valioso na relação humana. Quando essa confiança é quebrada, uma ferida é aberta. Presta atenção. Quando a confiança é quebrada, uma ferida é aberta. E sem confiança, eu não consigo ser autêntico. Eu não consigo ser a minha essência. Por quê? Porque a minha mente, que sempre quer garantir a minha sobrevivência, ela registra aquilo, aquele fato, aquela pessoa, e faz com que o quê? Eu não me exponha mais, que eu não me torne vulnerável, que eu não seja quem eu sou de verdade. É muito comum pessoas que sofreram a traição, elas acabam se transformando. E elas, nessa transformação, presta atenção agora, elas se distanciam da sua essência. E isso é um movimento antinatural. Escreva aqui, antinatural. É um movimento antinatural. Quando eu não sou a minha essência, quando eu preciso me tornar alguém que eu não sou, isso é um movimento antinatural. E todo movimento antinatural traz sofrimento. Todo movimento antinatural exige um esforço muito grande para ser executado. Vou dar um exemplo aqui, bobinho, só para você entender o que é um movimento antinatural. Imagine uma escada rolante. Sabe essas escadas rolantes de prédios, shoppings? O movimento natural de uma escada rolante, por exemplo, que está descendo, é você descer. Faz sentido? Você vai descer. Faz o contrário. A escada está descendo e você subindo. Esse é um movimento antinatural. Vai exigir mais esforço. Bom dia, Socorro. Bom dia, Gisele. Vai exigir mais esforço. Vai exigir algo a mais de você. Percebe? Então, todo movimento antinatural vai trazer sofrimento. Então, quando você sofre a traição, você acaba ferido. E aqui tem uma coisa muito importante. As pessoas, elas querem ser fortes sem ser ainda. Elas querem passar uma imagem de força. Alguém se identifica com isso? E esse é um erro muito comum. As pessoas não se acolhem na sua própria dor. Elas querem mostrar uma força, elas querem colocar muitas vezes essa traição
por debaixo do tapete, apenas para mostrar para o mundo que elas superaram aquilo. E não. E você provavelmente, você só guardou debaixo do tapete. Agora, uma hora que esse tapete for levantado, você vai sofrer. Porque tudo isso está represado. Então não adianta você fugir muitas vezes desse confronto de entender o que aconteceu e principalmente de se acolher. Porque aí, presta atenção, isso tem um efeito na tua vida que você não percebe e parece que não tem relação. Quando você sofre a traição, você perde a confiança. Você perde a confiança nas pessoas. E para muitas coisas na sua vida, você vai precisar de pessoas, você precisa que pessoas estejam com você. Você se bloqueia em relação a isso. Mas o pior de tudo, você perde a sua autoconfiança. E quando você perde a sua autoconfiança, você abala a sua autoestima. E com a autoestima abalada, obviamente você vai se depreciar, você vai achar que o problema é você vai ficar no ciclo do sofrimento. Escreva aqui, ciclo do sofrimento. É um ciclo como Maria movediça. Ele te puxa para baixo, você fica nesse ciclo do sofrimento estagnada. Isso impacta em outras áreas da sua vida. Por exemplo, você teve lá uma traição, foi traído no teu relacionamento. Isso obviamente vai impactar no seu desempenho profissional, porque vai tirar sua confiança. Por exemplo, se você precisa lidar com pessoas na sua profissão, você vai começar o quê? A desconfiar das pessoas. Você não vai ser autêntica. A sua produtividade cai e os seus resultados também. Tá fazendo sentido? Por isso que não dá para você pensar numa verdadeira mudança de vida, numa verdadeira transformação de vida, se você não apagar esses focos de dor, esses focos de incêndio. Você precisa, sim, olhar para esse fato que aconteceu. Não importa se aconteceu há uma semana, há um ano, há 10 anos. Isso, de alguma maneira, provavelmente reverbera dentro de você e faz com que você se mantenha no sofrimento, faz com que você se mantenha estagnada, sem confiança. Ô gata, mas eu já perdoei, eu já esqueci. Será mesmo? Será mesmo? Porque talvez você tenha feito isso da boca para fora. Porque a traição, em qualquer nível, em qualquer relação, a traição é um duro golpe. É um duro golpe. Por quê? A traição, eu quero que você escreva aqui. A traição é uma quebra de expectativa. Escreva aqui, quebra de expectativa. Traição é uma quebra de expectativa. Você tinha uma expectativa e ela é quebrada. E aqui eu vou te dar uma dica valiosíssima. E essa dica valiosa vem de uma filosofia que eu estudo e que eu pratico há alguns anos, que é o estoicismo, a filosofia estoica. Na filosofia estoica, nos é ensinado que a gente precisa controlar as nossas expectativas. Na verdade, os estoicos são até um pouco mais radicais em relação a isso. Eles dizem que você não deve ter expectativa de nada. Porque quando você tem alguma expectativa, você pode sofrer. Porque essa expectativa pode ser quebrada por alguém que você não tem controle. Faz sentido isso para você? Olha só, a Socorro, a traição é uma questão de expectativa, perfeito. A Suzana, eu fui traída, tive depressão na época. Porque é uma quebra radical de expectativa. Agora, presta muita atenção. Você sofre quando é traída, quando é traído, porque você criou um significado para aquela situação, você deu um significado para aquela situação. Existem pessoas que não ligam de serem traídas, elas não sofrem tanto. Outras pessoas, como a Suzana colocou aqui, caem inclusive num ciclo depressivo. E aqui é muito importante você entender.
talvez a tua expectativa ela tenha sido depositada em uma pessoa, em uma situação, por conta das suas, e eu quero que você escreva aqui, feridas emocionais. Eu coloco a minha expectativa de cura das minhas dores em outra pessoa. E esse é um erro fatal. Esse é um erro fatal dos relacionamentos. Eu trago alguém para cobrir o meu vazio. Eu preciso de alguém para ser a minha metade da laranja. Não. Enquanto você tiver essa mentalidade, de que você precisa do outro para curar as suas feridas emocionais, a sua expectativa sempre vai ser alta. E o risco de você se dar mal também é grande. Por isso que, para você verdadeiramente superar uma traição, você precisa, mais do que nunca, você precisa se amar. Você precisa aprender a se amar. E aprender a se amar também não é da boca para fora. Não é dando 10 saltinhos, falando palavras bonitas, não é isso. Se amar, presta atenção, é se respeitar. Se amar é se colocar como prioridade. Escreva aqui, prioridade. Isso é se amar. É quando você se coloca como prioridade, é como quando você se respeita. Ontem nós falamos das regras. Quando você estabelece regras e você não deixa ninguém ultrapassar essas regras. E para isso você precisa do quê? De coragem. Porque hoje talvez você não consiga colocar suas regras, você não consiga ser prioridade. Por quê? Porque você perdeu a coragem. Você perdeu a coragem de enfrentar as situações. Você perdeu a coragem de se colocar diante das pessoas e falar o seguinte: opa, daqui você não passa. A minha regra é essa. Daqui você não passa. Você só vai entrar num relacionamento, seja ele qual for, quando você não precisar que o outro preencha a sua ferida emocional. Isso faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Você só vai verdadeiramente entrar num relacionamento, voltar a confiar quando você não tiver uma expectativa que essa outra pessoa cubra aquilo que te faz sofrer há tanto tempo. E essa é uma responsabilidade, sabe de quem? Sua. Faz assim, ó. É sua. Para de jogar para o outro a responsabilidade dele cobrir a ferida que você tem aí. E eu sei que é duro para você ouvir, porque você não foi adestrada a assumir a responsabilidade. Nós não fomos adestrados a isso. Nós fomos adestrados a sempre depender de alguém. Depender de alguém é um padrão. Então, para recuperar essa confiança, a primeira coisa é: eu preciso me perdoar. Porque você talvez hoje se culpe pelas escolhas que você fez. Olha, se eu não tivesse escolhido essa pessoa, eu não teria sofrido isso. Você escolheu. Já foi. Era diante das circunstâncias, dos contextos, dos conhecimentos que você tinha, que você escolheu essa pessoa. Agora é tua responsabilidade não cometer isso de novo. É tua responsabilidade ter, escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar melhor para não cair de novo numa cilada, para você não cair de novo nesse ciclo do sofrimento. A gente precisa entender que sem preparação, e preparação vem de conhecimentos, vem de autoconhecimento, essa preparação que é fundamental para que eu não repita novamente um padrão. Porque normalmente a pessoa que foi traída, presta atenção no que eu vou te falar, ela não foi traída uma única vez. Ah, ô gata, não, eu só fui traída nesse casamento. E daqui a pouco você vai entender.
o padrão de traição, ele não começa na vida adulta. Não começa. Então fica aqui comigo. Então aprenda, mais do que nunca, a controlar as suas expectativas. Isso é muito importante. E aqui uma diferença. Expectativa é importante que você tenha ambição de ser uma pessoa melhor todos os dias, você desejar ter uma vida boa, mas a gente precisa controlar essas expectativas. A gente precisa ter consciência que as pessoas, assim como você, elas são humanas e elas podem falhar. Elas trazem a sua bagagem, elas trazem as suas próprias feridas emocionais. Boa, Edivânia. É minha responsabilidade ter preparação para não cair de novo na mesma cilada. Boa. Se você sair realmente com essa mentalidade aqui, eu vou ficar muito feliz. Não só a Edivânia, mas todos vocês. O que a Edivânia colocou aqui resume muito bem o que eu falei até aqui. É sua responsabilidade. E a gente precisa entender que a outra pessoa traz a sua bagagem, traz as suas feridas emocionais. A vida não é apenas a nossa expectativa. A vida é uma troca. O tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa entender isso. Quando você sofre a traição, você perde muitas vezes o seu chão. Com muitas pessoas isso já deve ter acontecido. E você perde o chão, sabe por quê? Porque você nunca foi capaz de pisar nesse chão sozinha. Você sempre dependeu de alguém. E isso é um padrão. Escreva aqui, padrão. Isso é um padrão. Começa a olhar para a sua história com verdade. Tira a lente que talvez tenha te ajudado a trazer você até aqui, mas que não serve para quem você quer ser. Olha para a sua história e veja se não existe um padrão aí de dependência. E antes que você pense que, então eu sou culpada por isso, ô gata. Não, você não é culpada. Sabe por quê? Primeira coisa, eu vou te falar um pouquinho de neurociência aqui, presta atenção. Nós nascemos dependentes. Esse é um padrão que vem desde o nosso nascimento. Por quê? Quando você nasceu, você não tinha como sobreviver sozinha. Você precisava que alguém te alimentasse, te acolhesse, te desse calor. Você não conseguiria sobreviver sozinha. Esse padrão de dependência já está dentro da gente. Quando você era bebê, você estava com fome, o que você fazia? Você chorava. Unhé, unhé, unhé. Aí alguém vinha e trazia comida para você. Você estava com a fralda suja. Você chorava, unhé, unhé, unhé. Alguém vinha lá e trocava a sua fralda. Ou seja, a gente tem esse padrão de dependência. Só que ele acaba sendo acentuado muitas vezes por conta das feridas emocionais. Tudo bem? Isso está fazendo sentido para você? Então, recuperar essa confiança nas pessoas é fundamental para você transformar a tua vida. É fundamental você, antes de tudo, recuperar a confiança em si. E esse é um trabalho que exige coragem. Escreva aqui, coragem. Exige coragem. Exige coragem. E coragem é ação. Coragem não é um dom divino, coragem não é uma coisa que vem do nada. Coragem é ação. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer uma ação todos os dias. Ontem, eu até propus um desafio aqui. Quem estava aqui vai se lembrar. Uma pequena ação para você resolver aquilo que está te trazendo dor. Quem fez essa pequena ação? Coloca aqui se você fez. É uma pequena ação porque constrói uma evidência. Constrói uma evidência, isso acalma a sua mente e aí você continua todo dia, todo dia, todo dia. Por isso, é possível sim você voltar a confiar em quem te traiu. É possível. Mas não deve ser uma obrigação, presta atenção, isso não deve ser uma obrigação. Por quê?
Porque ficou um aprendizado aqui na tua mente. Essa pessoa, dificilmente você vai confiar nessa pessoa 100% como você confiava. Mas é possível você voltar a confiar. Mas desde que haja uma condição. E presta atenção que isso aqui é a parte mais importante do que a gente vai falar hoje aqui. Desde que a emoção seja tratada. Desde que a emoção ela seja dessensibilizada. Por exemplo, se você foi traída pelo seu marido, você deve ter sentido uma dessas 3 emoções que eu vou te falar aqui. Ou raiva, ou medo, ou tristeza. Ou as 3 juntas, ou cada uma separada, ou 2 juntas, é uma dessas 3. Raiva, tristeza ou medo. Isso se expande a qualquer traição. Raiva, tristeza ou medo. Enquanto essa emoção, presta atenção, ela estiver aí com você, você não vai conseguir perdoar verdadeiramente. Você, a Rosângela sentia as 3, a Andréia, as 3 juntas. A Edivane, eu tive que me perdoar e ter coragem para reconhecer que eu tenho que assumir as responsabilidades das minhas escolhas. Perfeito. A Regina, tudo e mais a decepção. A decepção está ligada à tristeza, né? Porque é a quebra da expectativa. Fiquei triste, Edivane, eu tive tristeza. Enquanto essa situação trouxer essas emoções, uma delas, as 3, 2, você não vai conseguir perdoar verdadeiramente. Por quê? Presta atenção agora que eu vou aprofundar aqui um pouquinho. E se você entender isso, eu acredito que você vai conseguir lidar melhor com uma traição que você tenha vivido. Mas antes, deixa eu só fazer aqui o meu merchan do Mapa da Coragem, tá bom? Daqui a 2 dias, na segunda-feira, começa o Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever agora. Digita aqui, hashtag Mapa da Coragem, você vai receber um link no seu inbox, no seu direct. Você precisa estar me seguindo para você visualizar. E aí você clicando no link que eu vou te mandar, vai abrir uma janela e aí você coloca o seu e-mail, se cadastrou com o seu e-mail e aí depois eu vou te convidar para entrar nos grupos de WhatsApp do Mapa da Coragem. Já tem mais de 1000 pessoas aí nos 2 grupos que nós temos e vai ser muito legal. Esteja nos grupos de WhatsApp, por quê? Porque lá toda a comunicação a partir de segunda-feira será por lá e também teremos os resumos, teremos coisas incríveis para você lá, tá bom? Então digita Mapa da Coragem para você participar de 1 a 7 de maio. O Mapa da Coragem vai ser um passo a passo para você recuperar a tua coragem, para você agir. Tudo bem? Boa, Débora, seja bem-vinda. Legal, Karina, boa. Enquanto você não dessensibilizar a emoção ligada a essa traição, é impossível que você perdoe verdadeiramente. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E quando nós estamos no modo sobrevivência, quando a nossa mente interpreta que existe um perigo, um risco à nossa sobrevivência, você age automaticamente baseado na emoção. Então eu vou pegar aqui a raiva, por exemplo. Se aquela situação te gera raiva, se toda vez que você lembra, sei lá, do teu marido que te traiu e aquilo mexe com você, te dá uma raiva, você quer esganar ele, é impossível você perdoá-lo verdadeiramente. Você precisa tirar essa emoção. O gato, e como que eu tiro essa emoção? Você precisa ir à causa dentro de um processo terapêutico, como é o processo da hipnoterapia, para dar o quê? Primeiro, vazão a essa emoção. Eu preciso tirar essa emoção, eu preciso dessensibilizar. Imagine que você caia e rale a sua mão. Se você tocar hoje na ferida, dói, não dói? Você toca assim, dói, dói, dói. Por quê? Porque está sensível. É a mesma coisa. A traição, ela gerou uma ferida em você. Hoje, você toca, ainda dói. Você sente raiva, você chora. É por quê? Porque ainda existe a emoção aí. Para eu perdoar verdadeiramente, eu preciso tirar essa emoção. Tudo bem? Faz sentido? A Tati, a traição traz o sentimento de humilhação, de abandono, como se não fôssemos bons o suficientes, por isso você foi traída. Exatamente. Bate na tua autoestima. Agora, olha só. E aí tem a ver com o que eu falei há pouco e eu vou aprofundar daqui a pouquinho.
o sentimento de humilhação e de abandono. A sua mente só reconhece algo que lhe foi apresentado. Você define humilhação ou abandono, por quê? Porque você já viveu isso. Se você não tivesse vivido isso, você não daria o nome de humilhação e abandono. Mas você sabe o que é. Por quê? Porque você já viveu. Entenda que existe um padrão aí que faz você sofrer. Por isso que, não que a traição que, sei lá, você sofreu do teu marido, ela não traga dor. Claro que ele vai trazer, mas existe uma causa antes. Existe um passo sempre antes. Entendeu? Então, enquanto medo, raiva ou tristeza estiverem presentes, você não consegue usar a sua racionalidade. Olha só, olha como isso é louco. E talvez essa seja a sua história, presta atenção. Eu atendo muitas mulheres com a hipnoterapia. A maior parte do meu público é composto de mulheres. E muitas delas viveram a traição. Aí quando você vai conversando com essa pessoa, essa traição aconteceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas ela não conseguiu virar a página. Você se identifica com isso? Ela não consegue virar a página. E por que ela não consegue virar a página? Porque existe ainda uma emoção ligada. A emoção não é o sentimento, presta atenção. Não é, então quer dizer que eu amo essa pessoa. Não. Você provavelmente tem consciência que essa pessoa não é para você, não presta, você quer vê-la longe, mas ela continua te incomodando. Ela continua abalando a sua estrutura, só com a presença dela, com as atitudes. E por quê? Porque ainda existe uma emoção ligada àquele fato. Enquanto eu não tirar essa emoção, eu continuo no sofrimento. Essa pessoa continua me controlando. E é isso que eu normalmente, dentro do processo da hipnoterapia, eu percebo depois que essas pessoas que tiram essa emoção, elas verdadeiramente se libertam. Elas finalmente terminam aquele casamento, aquele relacionamento. Faz sentido? Então entenda que enquanto você... Olha lá, a Andréia, eu só de lembrar eu entro em sofrimento. Por quê? Porque existe emoção. Essa emoção ela precisa ser dessensibilizada. Enquanto ela não for dessensibilizada, infelizmente, Andréia, você vai continuar, você vai entrar no sofrimento. Faz sentido? Sim, Marília, vai ficar gravada, tá bom? Bom trabalho para você. Vai sofrer. Não há como. E é por isso que, enquanto eu não tirar a emoção, é impossível eu perdoar verdadeiramente. E aqui eu vou te falar alguns passos importantes depois disso, que você precisa, a partir de agora, entender para perdoar verdadeiramente. O primeiro ponto aqui, principalmente para quem vive dentro, né, de um relacionamento amoroso, a gente precisa aprender a perdoar no seu tempo. Esse é um erro, perdoar sem respeitar o seu tempo. E por quê? Presta atenção. Porque quem cometeu a traição provavelmente está se sentindo culpado. Faz sentido? Então essa pessoa quer o quê? Ela quer o perdão. Porque o perdão para ela vai ser ótimo, porque tirei o peso. Só que quando você perdoa no tempo do outro, você não deu tempo, inclusive de você maturar, de você mastigar aquela dor. Você não teve nem tempo, muitas vezes, de viver o luto daquela situação. Faz sentido isso para você? Você precisa aprender que o perdão, se você é a pessoa traída, o perdão é no seu tempo e não no tempo do outro. Se fez sentido para você, coloca um coraçãozinho aqui. Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. É no seu tempo. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é perdoar no tempo do outro.
O marido fica lá, me perdoa, eu prometo que não vou fazer mais, não vou fazer mais, blá, 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 blá. Aí de tanto você ouvir aquilo, você perdoa. E por que isso acontece muitas vezes? Porque você tem aí uma ferida emocional. E que você precisa dessa pessoa e você releva aquilo que ela fez. Então, volto a dizer, tem que ser no seu tempo. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Faz sentido? Vamos ao segundo aqui, o segundo ponto, o segundo erro que as pessoas cometem. A Tati, depois de muita terapia e a hipnose, não sinto mais dor. Que bom. Mas também não quero perto de mim. E tá tudo bem, claro. E tá tudo bem. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, Tati. Foi bom até você falar. Que é o item 3 aqui que eu vou mostrar. Agora vamos para o item 2. É exigir, isso também é um erro que muitas pessoas cometem quando falamos de perdão. Exigir do outro uma compensação. Se você está exigindo uma compensação, tem ainda mágoa, ainda tem emoção ligada e isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É por isso que para você voltar num relacionamento depois de uma traição, você tem que estar verdadeiramente com o coração vazio, sem expectativa e principalmente se amando. Você precisa se auto-perdoar dessa traição, dessa situação que você viveu. Quando eu estou exigindo uma compensação, quando eu começo a exigir muitas coisas, existe mágoa, existe desconfiança. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Pode ter certeza. Porque a chance de você se frustrar nessa situação continua a mesma. É alta. É muito alta. Por isso que quando eu quero perdoar uma traição, o primeiro passo é tirar essa emoção ligada. Enquanto existe um pinguinho de emoção, para quem já fez hipnoterapia comigo sabe, às vezes a gente fala assim, e aí, tem certeza? Não tem mais nada aí? Ah, não, acho que não. Acho não é a resposta. Vamos tirar tudo. A gente precisa eliminar toda emoção, a raiva, o medo, a tristeza, para que você não fique nesse ciclo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Agora vamos para o item 3, que tem a ver com o que a Tati falou há pouco aqui. Que também é um erro muito comum que as pessoas fazem quando elas perdoam, entre aspas, quando elas não perdoam de verdade. Elas acham que perdoar significa permanecer junto. Perdoar não significa permanência. Você pode perdoar, você pode voltar a confiar, mas como disse a Tati, eu não quero nem perto de mim. Tá tudo bem, e tá tudo bem, porque é isso. Não significa que você tenha que permanecer. Perdoar não significa permanência. Não significa permanência. E esse é um erro muito comum nos relacionamentos. Ah, eu perdoei, então a gente volta a viver do jeito que estava. Talvez não vai conseguir. Talvez aquela história acabou ali. Agora, você talvez se submeta a isso por quê? Porque você tem uma ferida emocional. Porque você não quer se sentir abandonada. Porque você não quer se sentir rejeitada. Você tem medo de se relacionar com outras pessoas porque você acha que as pessoas não vão olhar para você. Isso não faz nenhum sentido, racionalmente falando. Histórias começam e terminam. E talvez essa história terminou ali. E a gente tem que seguir a vida. Agora, você precisa colocar na tua balança aí que existe um medo. O medo de recomeçar. O medo de recomeçar, de novamente se relacionar com pessoas, o medo de uma vida nova, o medo de sair de casa, o medo do novo. Sempre vai existir o medo. O medo é uma emoção que está aí para nos proteger. E esse medo tem um custo. Agora,
existe um custo de você permanecer numa relação que já acabou, numa relação falida. Esse medo do novo, uma hora ele vai acabar, porque ele não vai ser mais novo, você vai se acostumar, você vai se adaptar. Agora, esse sofrimento que você vive, esse sofrimento, enquanto você não colocar coragem, enquanto você não colocar ação, ele vai continuar na sua vida. E aqui eu queria que você entendesse, você vai continuar desperdiçando os melhores anos da sua vida até quando? Ah, Gata, mas não dá mais tempo, não dá para recomeçar? Mentira! Dá sim, desde que você se prepare, desde que você tenha preparação, desde que você tenha, escreva aí, blindagem emocional. Desde que você tenha blindagem emocional. Como assim, Gata? O que blindagem emocional tem a ver com isso? Porque você precisa ter o controle da sua mente, dos seus medos, dos seus pensamentos. Porque são eles que ficam falando que você não é capaz de recomeçar, que você não pode fazer diferente. Você precisa controlar a sua mente. Hoje, quem controla você é a sua mente. E isso não é bom na maioria das vezes. Por quê? Porque você acaba se frustrando. Então, quando você permanece numa relação que você foi traída, só para perdoar rápido, é por quê? É porque você não cuidou das suas feridas emocionais e você está sem coragem de seguir em frente sozinha. Boa, Sandra, que bom que você está aqui. Entende isso? Você precisa ter blindagem emocional para controlar isso. Sem blindagem emocional, você não controla. Você desiste. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, perdoar não significa permanecer. Faz parte. Quantas pessoas já não passaram pela sua vida? Você lembra dos seus amigos, sei lá, da adolescência, da infância, que você os via como heróis, heroínas, como irmãos, irmãs? E hoje você nem sabe onde eles estão? Isso faz parte da vida. Daqui a um tempo você vai se desconectar de mim. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. E tá tudo bem. Agora, se eu sofro com isso, é por quê? É porque existe uma ferida aqui. A minha mente reconhece o abandono. A minha mente reconhece que algo aconteceu. E aqui, eu vou até falar agora já, vou até pular um aqui, depois eu volto para o 4. Por isso que você precisa tratar a causa inicial do padrão de traição. Esse padrão de traição, presta atenção agora que eu vou aprofundar aqui, você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar. Senão você não vai entender. E se você não entender, você pergunta, tudo bem? Questionar, lembra? A gente falou ontem, questionar. Você pode questionar. O nosso comportamento, ele responde àquilo que a gente acredita. Por exemplo, você está aqui hoje comigo porque você acredita que essa live vai te ajudar. Então, o seu comportamento de estar aqui atende uma crença. Tudo bem? E o que é uma crença? Crença é um conjunto de aprendizados, de experiências que você teve ao longo da sua vida, desde a gestação. Tudo bem até aqui? Presta atenção, fica aqui comigo. Não deixa a tua mente te levar para longe, não. O que você aprendeu, vivenciou desde a gestação, tudo isso gerou crenças. E essas crenças sustentam o teu comportamento. Provavelmente, se você hoje sofre de traição, se você tem um padrão sempre de ser traída, e essa traição, volto a dizer, não é apenas no relacionamento, pode ser entre amigos, sócios, no trabalho, você se sente traída, você vive essa traição. Essa traição, presta atenção, essa traição é apenas a consequência de um padrão. Por quê? Porque você traz para a sua vida pessoas que vão alimentar a crença.
E qual é a crença que normalmente está associada à traição? É a crença de falta de merecimento. Escreva aqui para você não esquecer. Falta de merecimento. Porque quando eu sou traído, eu sou traída, é como se eu não merecesse nada de bom. Alguém que tira algo de mim, seja dinheiro, seja o amor, a minha confiança, rouba isso. Tira o meu merecimento. Faz sentido? A falta de merecimento, ela foi aprendida em algum momento. E normalmente, presta atenção agora, isso tem a ver com o que aconteceu na tua infância, na tua gestação. Então, talvez a sua relação com a mãe, o que você viveu na gestação lá na barriga dele, ou o que você aprendeu vendo a mãe não sendo merecedora, sendo abusada, sendo traída. Você, muitas vezes por lealdade emocional, você traz isso para a sua vida. Ou seja, há um padrão. Então você está trazendo pessoas para a sua vida que vão o quê? Alimentar e reforçar esse não merecimento. Então não adianta, por isso que não vai adiantar eu perdoar a pessoa que me traiu hoje se eu não cuidar do padrão, se eu não quebrar lá o padrão na raiz do problema. A Sara, nossa, você me fez lembrar da minha adolescência. Então existe algo, né, Sara? Um padrão. Eu, como hipnoterapeuta, para quem já fez sessão de avaliação comigo e depois fez o processo, o meu protocolo, sabe que eu pergunto pra caramba, né? Fico lá perguntando. Por que eu pergunto tanto? Porque eu estou buscando padrão. A hora que eu identifico um padrão, eu sei que tem ali é o caminho. Entende? Então, padrão. Sempre tem um padrão. Então, a traição é apenas o resultado de um padrão. Faz sentido isso para você? Então você precisa tratar a causa. Você precisa tratar a causa. Aí, Edivânia, eu sempre tive medo de perder pessoas, então sempre me machucava para ter pessoas que não era para estar na minha vida. Então tratei essa emoção, hoje estou mais feliz, me sinto bem comigo mesma. Ótimo, excelente. E olha só, o medo de perder pessoas faz com que, digamos, eu tenha pouco critério na escolha dessas pessoas. E eu vou trazendo qualquer tipo de pessoa para a minha vida. E por quê? Porque provavelmente existiu lá na história, não sei se na história da Edivânia, mas vou pegar aqui na história de uma pessoa com esse padrão, ela talvez tenha sido abandonada, rejeitada na infância. Ou existe uma interpretação disso na mente. E aí, com isso, eu quero ter gente perto de mim. Qualquer pessoa, não importa. E aí eu vou fazendo isso sem critério. Tudo bem? Faz sentido? Eubia Reis. Esse é um dos motivos que irei participar do Mapa da Coragem. Estou em um relacionamento falido. Eu doei mais que recebi. Houve agressões verbal, psicológicas e ele nunca confiou em mim. E olha só que legal que você trouxe aqui. Obrigado pelo teu... Primeiro por você estar no Mapa da Coragem. Aliás, para quem quiser participar do Mapa da Coragem, começa na segunda-feira. Basta você digitar aqui Mapa da Coragem para você receber o link no seu inbox, no seu direct, ou vai aqui depois no meu perfil, tem um link lá, tá bom? Um relacionamento, ele é doar e receber. Dar e receber. Quando apenas um doa demais, tem alguma coisa errada. E talvez, olha só, não apenas com a outra pessoa que não te dá na mesma moeda ou na mesma proporção. É porque você talvez, por conta das tuas feridas, o padrão é, eu me dou sempre demais para não ser rejeitada, para não ser abandonada. E eu às vezes acabo não dando espaço para o outro também entregar para mim. Tudo bem? Então assim, é importante sempre a gente olhar a nossa história. É sempre importante a gente olhar a nossa história. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho que eu vou agora para o último item, que na verdade é o quarto, mas é o quinto do que eu estou falando aqui para você hoje. Para você verdadeiramente superar uma traição, você tem que parar de se cobrar para superar a traição.
essa autocobrança de que eu preciso superar a traição, que eu preciso seguir a minha vida em frente e colocar isso muitas vezes debaixo de um tapete. Você não precisa, você não tem que se cobrar disso. O que você precisa nesse momento, para quem vive a traição, é de, escreva aqui, acolhimento. Você precisa se acolher. Você precisa se proteger. Então não adianta você ser um soldado, não, porque eu sou imune a isso e eu vou seguir em frente, se você está toda ferida. Você precisa sim se acolher, pedir ajuda, talvez de amigos, familiares, pessoas que gostem de você, ou ainda uma ajuda profissional, terapia. Por quê? Porque você tem que fazer isso no teu tempo, como a gente falou. Mas você não pode paralisar a tua vida. É como a morte de alguém querido. Vai existir um luto? Vai. E você, aliás, deve acolher esse luto. Mas uma hora esse luto tem que acabar. Por quê? Porque a vida tem que continuar, a vida tem que seguir. Você não pode paralisar a sua vida. E tudo começa pelo auto-perdão. Escreva aqui, auto-perdão. Você precisa se auto-perdoar. Essa é a primeira coisa. Depois de você tirar a emoção, é você se auto-perdoar. Você talvez hoje esteja no sofrimento, por quê? Porque você não se perdoou. Você não se perdoa pela escolha, pela manutenção no relacionamento. É o auto-perdão. E aqui eu quero colocar uma reflexão importante para você. Perdoe-se por todas as vezes que você amou a pessoa errada. Perdoe-se. Mas, presta atenção. Agora você tem conhecimento para mudar essa história. Você precisa tratar a causa. Você precisa dessensibilizar, você precisa quebrar o padrão. Porque senão você vai continuar trazendo a pessoa errada, amando a pessoa errada, confiando na pessoa errada. E a solução não é, eu não vou lembrar quem escreveu aqui que não consegue se relacionar mais. Eu vi aqui de relance, mas eu estava num raciocínio aqui, eu não quis perder. Mas essa não é a solução. Porque o amor é muito bom. A confiança é muito boa. Você se relacionar com pessoas é ótimo. Ah, obrigado, Madonna. Obrigado. Não é se escondendo do mundo que você resolve a situação. Não é você não vivendo mais aquilo que você que você não vai sofrer. Pelo contrário. Sabe por quê? Presta atenção. Nós somos seres sociáveis. Isso eu vou falar agora de neurociência. Nós só evoluímos como espécie. Por quê? Porque a gente começou a andar em grupos. Os grupos nos trazem segurança. E se relacionar faz parte da nossa natureza. Quando a gente não faz isso, tem alguma coisa disfuncional, que não é natural. Ah, Gata, mas eu gosto de ficar sozinha. Sim, você tem que gostar de ficar sozinha, se amar, a solitude é muito boa, mas ó, a Andréia faz 22 anos que vive escondida. E você não precisa mais viver escondida, Andréia. Você não precisa, Andréia, viver escondida. Você precisa se curar. Você precisa voltar a se amar. Você precisa recuperar essa coragem para fazer tudo isso. Entendeu? Então, esse auto-perdão ele é super necessário. Faz sentido? A Tati, vou falar por experiência própria. Muitas pessoas colocam embaixo do tapete por causa das outras pessoas que não entendem ou não querem entender. Sim, por isso que se você não controla o teu ambiente, você sofre. Porque quando você sofre a traição, você é julgada. Alguém aqui já viveu isso? Você é julgada. Ou para perdoar, ou para não perdoar, você é julgada. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Quando eu tenho blindagem emocional, olha, todo mundo pode falar o que quiser. Não me atinge. Não me atinge. Você segue em frente.
sem blindagem emocional, muitas vezes você vai perdoar no tempo do outro porque, sei lá, porque a mãe está falando para você, perdoa ele, minha filha, perdoa, homens são assim, perdoa, 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 e aí você acaba perdoando. E você faz algo que você não queria, algo que vai contra a sua natureza. Faz sentido? A Marta, eu conheci esse termo auto-perdoar essa semana, nunca havia pensado assim. Tenho todas as culpas do mundo. E viver com as culpas, todas as culpas do mundo, é viver no sofrimento. Faz com que você, Marta, não consiga ter paz. Faz com que você não consiga ter tranquilidade. Aí é por isso que, olha só, eu vou dar aqui exemplos. Por isso que você falha na dieta, por isso que você procrastina. Por quê? Porque isso tudo rouba a tua energia. Enquanto você não se libertar dessas culpas, você continua no sofrimento. Tudo bem? A Edivânia, é tão difícil perdoar a si mesmo, mas quando se perdoa é libertador. É difícil, mas o autoconhecimento é o caminho. É o caminho. A Tati fica insinuando que seu sofrimento é por ainda amar. E muitas vezes é só o processo, exato. É só o processo. Você não precisa permanecer com alguém. Você não precisa se tornar o melhor amigo dessa pessoa. Eu tive uma história de traição no negócio, de traição mesmo. E por muito tempo, aquilo me consumia, por muito tempo mesmo. Tanto que eu tomei, inclusive, decisões erradas para querer provar para essa outra pessoa que ela que ela errou ao me trair nesse negócio. Decisões precipitadas. Por quê? Porque eu estava tomado pela emoção, pela raiva. Hoje, eu já tratei isso há muito tempo, através da hipnoterapia. Hoje, eu sofro com essa situação? Não sofro mais. Mas eu quero essa pessoa na minha casa? Também não. Ponto. A história acabou ali. Ponto. Não quero essa pessoa na minha casa, não quero que essa pessoa... não quero contato. Por quê? Porque a vida seguiu para ele, para mim, vida que segue. Tudo bem? Faz sentido? Eu vou falar aqui para você, a Eliane, é difícil perdoar a si mesmo por não ser capaz de continuar um processo. É possível você se perdoar, sim. Pode ter certeza que sim. O que você precisa além desse auto-perdão? Você precisa se blindar do ambiente que muitas vezes ele faz com que você fique revivendo a dor. É como, por exemplo, Eliane, você quer parar de fumar. E aí você está num ambiente que todo mundo fuma. É difícil. E aí você vai ter que fazer escolhas. Você vai precisar ter coragem para fazer escolhas. Tudo bem? Por isso, lembrando do mapa da coragem. Mas antes, me diz aqui, o que você aprendeu hoje e vai colocar em prática. Compartilha o teu aprendizado aqui, porque o teu aprendizado pode ajudar outras pessoas, assim como você aprende com o aprendizado de todo mundo que estava aqui, tá bom? E eu vou te falar do livro, o livro de hoje. A Edna, faz sentido, fui muito traída já e recebia esses conselhos da minha mãe e da minha avó para perdoar. Por quê? Dentro dos contextos delas. E aqui não é julgar a mãe nem a avó, mas eram os contextos. Para elas, tudo bem perdoar, tudo bem ser traída, porque eram outros tempos, mas você não precisa repetir isso. Tudo bem? A Madonna, vou fazer cirurgia de mioma, estou tendo hemorragia, acho que adquiri isso porque não perdoou a mim mesmo e a quem me traiu. Olha, eu não vou afirmar categoricamente, mas com a minha experiência através da hipnoterapia, a maioria das doenças físicas, a maioria tem fundo emocional. Primeiro, claro, vá olhar fisicamente isso, né? Vai no especialista, mas se, digamos, não há nenhum problema físico, é uma questão emocional. Então, assim, o corpo, ele está trabalhando o tempo todo através do quê? Do que você está pensando. Então, se existe a raiva ainda aí, isso está consumindo o teu corpo. E, claro, está debilitando ele. Tudo bem? Ó, assim que a live acabar, essa live vai entrar lá no meu feed, no meu perfil do Instagram, aqui do Instagram.
Aí você vai lá e vai comentar com a hashtag do dia. A hashtag do dia é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. A hashtag do dia é essa daqui que eu não estou achando, mas que está em algum lugar. Aqui. Eu me acolho, tá bom? Não é para você comentar aqui na live agora. É no comentário lá do feed, lá no Instagram. Eu me acolho, tá bom? Assim que acabar, você vai lá e já coloca. E o livro de hoje, que a gente vai sortear amanhã, é este daqui, ó. As 5 Linguagens do Perdão, do Gary Chapman e da Jennifer Thomas. Ótimo livro. As 5 Linguagens do Perdão, tá bom? Esse é o livro que a gente vai sortear amanhã. O livro da live de ontem, sorteei antes de entrar aqui ao vivo, que é o Coragem, tá lá, tá no story, tá bom? Talvez você tenha sido a vencedora, dá uma olhada lá, tá bom? Então, esse é o livro que a gente vai sortear da live de amanhã. Da live de hoje, e a gente vai sortear amanhã antes da live do domingo às 8 horas da manhã. Então coloca aqui, ó, e você vai colocar a hashtag, tá bom? Eu me acolho, essa é a nossa hashtag. Vamos ver aqui os aprendizados, o que vocês vão me ensinar hoje. Vamos lá, me perdoar, diz a Regina. A Sara, perdoar, excelente. A Marta, minha vida se resume muito mesmo nessa live de hoje. Preciso de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, você tem que se permitir ser ajudada. Né? Então, se essa é a tua decisão, nada vai te impedir, eu garanto para você. A Sara, quero me perdoar, porque larguei tudo por causa da traição que descobri. E muitos me julgam. Ou seja, você precisa tirar essa emoção, Sara. Então, você precisa se preparar para lidar, inclusive, com todas essas pessoas que te julgam. Enquanto você não tiver a blindagem emocional, como eu falo, você vai desistir, talvez, de recomeçar a sua vida. Tudo bem? A Tânia, não ter medo do novo e do recomeço. Excelente. A Sandra, enquanto não me perdoei, falava que perdoava o outro. Mas tudo mentira. Exatamente. Porque existia emoção aí. Então, assim, é da boca para fora. Essa coisa do... E aí a gente tem muito a influência, né, dos nossos, eu chamo de adestradores, né? Pais, avós, às vezes a religião que fala, você tem que tirar esse peso do seu coração. Isso é bonito na teoria. Mas quando você entende e estuda as emoções, quando você estuda como a nossa mente funciona, a primeira coisa é tudo se trata de sobrevivência. Uma emoção existe para te proteger. Enquanto essa emoção estiver aí grudada nesse fato, você não perdoa verdadeiramente. Não perdoa. Não perdoa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu já tratei, posso dizer, milhares de casos de abuso. E enquanto eu não dessensibilizo essa emoção, é impossível a pessoa seguir a vida dela. É impossível. Não há como. Essa emoção ela precisa ser quebrada. Tudo bem? A Elizabeth, precisamos descobrir a causa, viver todo o processo, sair do padrão, se aceitar e ter responsabilidade. Daí para frente e se responsabilizar daí para frente em sua vida. Ou seja, aprender a ter autoconhecimento e saber-se que a vida segue. Ótimo resumo, Elizabeth. É isso mesmo. A causa. Existe uma causa nesse padrão de traição. A Edivânia, perdoar nem sempre é conviver com a pessoa. Boa! Se amar e acolher. Terapia é sempre o melhor caminho. Isso, além de autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador. A Sil Fernandes, gata, eu ainda não te seguia. Minha amiga Ana Santos sempre compartilha comigo e eu assisto suas lives. Eu só tenho a agradecer hoje, fez todo sentido para mim. Só gratidão, obrigado. Fico muito feliz. Que bom que fez sentido para você. E venha para o Mapa da Coragem, venha para o Mapa da Coragem. Aliás, vou colocar aqui de novo, para quem não se inscreveu, Mapa da Coragem, começa na segunda-feira, de 1 a 7 de maio, uma série de aulas, vai ter live também no meio disso, vai ter resumos que eu vou colocar nos grupos de WhatsApp. Então, o que é o Mapa da Coragem? É um evento para você recuperar a tua coragem, o teu poder de ação, para você transformar a tua vida, para você sair de um relacionamento, para você superar uma traição, para você fazer uma transição de carreira, para você ter hábitos saudáveis. Esse é o intuito do Mapa da Coragem. Eu vou te mostrar um passo a passo. Um passo a passo. É um mapa mesmo. Se você fizer esse mapa, eu garanto para você, se você seguir esse mapa, você recupera a coragem. Eu garanto isso para você. Então, digita Mapa da Coragem aqui nos comentários, você vai receber um link no seu perfil ou
você vai no meu perfil, tem um link lá na minha bio, tá bom? Então você participa aí do Mapa da Coragem. A Edna, aprendi que preciso me perdoar primeiro. Sem dúvida nenhuma, esse auto-perdão, ele é essencial para você seguir a sua vida. Tá bom? Amanhã temos a última live dessa temporada. Sim, às 8 horas da manhã, a última live da temporada antes do Mapa da Coragem, que começa na segunda-feira. E a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Por que você tem medo de tomar decisões? Amanhã, 8 horas da manhã, você vai entender por que esse medo de tomar decisão existe. E é sobre isso que a gente fala amanhã, 8 horas da manhã. Tá bom? Olha, eu espero que você tenha gostado. Eu te espero amanhã, 8 horas da manhã, para mais uma live da Blindagem Emocional. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!